Bem, isso aqui na verdade é parte de uma pesquisa que eu venho fazendo com o cinema brasileiro contemporâneo, em que eu começo a identificar algumas intensidades em alguns filmes situados em espaços urbanos. E a intensidade, assim, na verdade eu estou fabulando sobre 5 cidades que esse cinema ele está dando a ver. Essa é uma das cidades sobre a qual eu vou falar. O que eu vou pontuar aqui são apenas algumas das coisas que me abrem para caminhar nessa cidade. E essa cidade é o que eu estou chamando, a princípio, de uma cidade do fogo. Eu sempre parto, isso que eu estou chamando de, seja constelação ou seja uma prancha, isso é uma coisa que está sendo definida ainda. Eu sempre, de alguma maneira, algumas imagens se atraem inicialmente e elas terminam puxando magneticamente outras imagens. E as 2 imagens que abriram, na verdade, a minha ideia para criar esse conjunto de imagens aqui, são 2 imagens de 2 filmes de 2019. São 2 sequências noturnas do cinema brasileiro contemporâneo que se espelham e cruzam olhares diante do fogo. Ambos esses filmes são deste ano aqui. Um deles se chama Tremoyer, da Lívia de Paiva e a Helena Meirelles, onde há 2 mulheres. Esse primeiro filme aqui, onde tem uma sequência de 4 imagens dele, são 2 mulheres que falam sobre violência policial que elas sofreram em 2013. E a sequência inteira dura 22 minutos e 43 segundos. No outro filme, que se chama 7 anos em maio, de Afonso Uchoa, no lugar de 2 mulheres, há 2 homens. Um deles descreve detalhes de todas as torturas que já sofreu da polícia, e o outro escuta, durante boa parte do tempo, isso que esse primeiro homem está relatando. E essa sequência inteira dura 23 minutos e 48 segundos. Então, inclusive, o tempo de duração das sequências é muito parecido. Então, ambas trazem 2 mulheres e 2 homens que vivem, ora em regiões periféricas de grandes cidades, ora em cidades periféricas de grandes capitais. Esses 2 momentos do filme em questão se aproximam não somente no conteúdo daquilo que é falado, porque se fala de violência policial, e por quem é dito também, mas também nessa duração que eles ocupam dentro das diegeses dos filmes e, sobretudo, nas formas de visualidade que eles acionam ao redor desse elemento absolutamente central, que é o fogo, e nesse caso especificamente uma fogueira. Em Tremoyer, o relacionamento entre essas 2 personagens ele é dado na sequência anterior a essa sequência da fogueira, em que a gente vê um momento que parece ser um momento de reencontro entre essas 2 mulheres, que são amigas. E aí, pouco depois desse encontro, vem um plano que enquadra especificamente, esse primeiro plano aqui enquadra uma fogueira, que é meio que situando territorialmente onde essa sequência vai se passar. E aí a câmera tem um plano aberto das 2, no primeiro momento, e depois essa câmera vai para uma das personagens, que é a personagem da Janaína, interpretada pela Daisy Mara. E aí essa câmera fica fixa enquadrando ela. A partir desse momento, a fogueira em si se torna um elemento fora do quadro concreto, ou seja, ela não está dentro do nosso campo de visão, mas a presença dessa fogueira é notada pelas intermitências de luz, de luminosidade, que são jogadas sobre os rostos dessas mulheres, e, obviamente, o som da fogueira também incide sobre a cena. E aí o que se segue é um longo relato, um monólogo, do que Janaína / Daisy, porque a coisa da personagem e a atriz se mistura, passou quando ela foi pega pela polícia em 2013, e aí foi levada para algum lugar que, dentro dessa fabulação de Tremoyer, diz respeito a um espaço especulado, projetado como um encarceramento de mulheres vigiadas por aquelas pessoas que o filme vai chamar de soldados do bem, que são homens que não à toa se vestem completamente de branco. O depoimento entre o que é memória real e o que é invenção alimentada pelas premissas do filme está toda hora, você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Quando a câmera sai de Janaína e passa a enquadrar somente a sua amiga Cássia, vem um outro monólogo, que é o monólogo da Cássia, interpretada pela Lila Salu. Mais uma vez, o registro verbal dos acontecimentos está no centro dramático da cena. E, novamente, aquilo que é dito nos confunde quanto ao regime de verdade operado pelo filme. Ainda que a cena seja montada, a dicção da memória real ela vai se entregando. E aí essa Cássia
Cássia/Lila rememora detalhes de quando ela e algumas amigas foram pegas pela polícia e levadas a uma delegacia. A cidade em que Tremolier se passa é uma fortaleza de um futuro próximo, em que os sistemas de vigilância e opressão ganham contornos ditatoriais que acentuam aspectos já presentes na fortaleza contemporânea onde o filme é realizado. Já no caso de 7 anos em Maio, esse tempo é fincado no presente. Ao contrário do que acontece no Tremolier, onde existem várias tomadas de rua, esse ambiente da rua ele a toda hora está sendo filmado. No caso do filme do Afonso Shoa, essa cidade ela é sempre um fundo quase que desfocado, sempre desfocado, na verdade. Mas os procedimentos que acontecem nessa sequência específica são muito parecidos aos procedimentos de Tremolier. Do mesmo modo que acontece no filme da Lívia e da Helena, filma-se primeiro a fogueira, isoladamente, com o mesmo fim de situar territorialmente onde toda a sequência vai tomar lugar, e aí o modo monólogo com essa câmera fixa em um só enquadramento, sem corte, também se reproduz. E aí esse personagem, esse homem que se chama Rafael dos Santos Rocha, que é o protagonista do filme, ele começa o seu relato da seguinte maneira: em 2007, fui confundido com um traficante. A polícia me pegou na porta de casa e me torturou na subestação da CEMIG. A frisar que nessa panorâmica que acompanha Rafael até o ponto em que ele vai se sentar diante dessa fogueira, existem algumas luzes difusas lá da cidade lá atrás, mas também entra em quadro, também desfocado, uma das subestações da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Portanto, há nesse relato uma extensão daquilo que o filme anuncia como o prefácio da história de Rafael. Leia-se a citada reencenação do momento em que a polícia pega ele voltando para casa, performadas por jovens tão periféricos quanto ele. A subestação da CEMIG como fundo desfocado é igualmente um indicador de que o filme trabalha primordialmente na intenção de fazer com que esse corpo possa contar sua história a partir dos elementos cênicos que efetivamente operaram sobre a história real dele. Então, quando a câmera se fixa no plano fechado em Rafael, se supõe que nesse momento tudo que ele começa a falar se dirige a um espectador invisível. Ao contrário do que acontece com o Tremolier, por exemplo, a gente não sabe que tem um interlocutor, que tem alguém escutando o Rafael. Ele fala durante muito tempo, enfim, todas as torturas que ele sofreu, todo o processo de saída de Minas para algumas cidades de São Paulo, enfim, vários processos de violência que ele sofre nesse caminho e no caminho de volta. E durante todo esse tempo a gente não sabe se ele de fato está falando com alguém, ou se somos nós, né, os interlocutores. Até que há um corte e há um contraplano em que a gente vê um personagem sem nome, interpretado por um ator já muito conhecido da filmografia do Afonso Shoa, que é o Whindersson Neguinho. Então alguém de fato está escutando o Rafael. Mas não apenas isso, essa pessoa do outro lado da fogueira, ela é também mais um Rafael. Quando a fala desse outro homem acontece, ela se enuncia em outro tom, que é muito mais pensado e pesado, inclusive. As palavras estão muito mais carregadas de síntese dramática, como se a presença desse homem ali fosse, de certa forma, uma aparição de um fantasma que, no mundo dos vivos, se torna um profeta melancólico. Diferente do que acontece com Rafael, cuja iluminação do rosto ela permanece estável, a luz da fogueira que incide sobre o rosto de Whindersson Neguinho, ela está sempre instável. E aí tem um momento de monólogo dele, que é uma fala muito forte, talvez seja uma das falas mais fortes que eu vi no cinema este ano, em que ele fala o seguinte: tem uma pilha de gente morrendo todo dia. A gente está cercado por uma pilha de gente morta, mano. E essa pilha só está crescendo, desde antes da gente nascer. E ela já está tão alta que já tampou até o céu. E é por isso que está tudo tão escuro. Mas não tem noite que dure para sempre, não. A gente tem que seguir adiante, por nós e por eles também. Ter o fogo como elemento central nessas duas citadas sequências noturnas diz respeito não apenas a uma coincidência cenográfica de espelhamentos formais, mas, sobretudo, a uma latência de um momento histórico e a sobrevivência de um patos que se preserva ao longo da história da humanidade. Um que faz do fogo um elemento de agrupamento de pessoas em torno de algo que as aqueça e as ilumine, e, simultaneamente, uma necessidade primitiva de criar alianças em torno desse fogo. Alianças que serão construídas a partir de um compartilhamento de histórias, de frustrações e desejos em comum, da fruição de um pensamento alimentado e mantido por essas chamas,
e que por isso chamam também outras imagens do cinema nacional. Fala-se, enfim, do Patos, de um devaneio, que eu estou chamando aqui de um devaneio confessional em trincheira. Um devaneio sobre aquilo que está queimando por fora e está queimando por dentro. Para que seja possível traçar as forças e energias que atravessam essas cenas, é fundamental buscar no próprio fogo algumas estruturas do pensamento, por ele convocadas, e a partir daí entender de que formas as chamas que a gente vai ver se acender nesse cinema brasileiro muito recente estão agregadas elas mesmas em torno de uma raiva que as aproxima umas para perto das outras. Então vou para um momento meio filosófico aqui, que eu vou para os pré-socráticos agora. A gente vai fazer uma longa viagem. Na tradição do pensamento ocidental, como um filósofo pré-socrático que o fogo assume protagonismo como elemento da physis, que catalisa, por sua instabilidade e absoluta não rigidez de seus movimentos, a própria existência. Não apenas do ser humano, mas de tudo que há, de tudo que existe. Heráclito tinha uma escrita muito aforismática, né? Ele escrevia por aforismos, e tem 2 aforismos dele que eu destaco aqui. Aforismo 67, Deus, dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome, mas se altera como fogo quando se confunde a fumaça, recebendo um nome conforme o gesto de cada um. Aforismo 90, todas as coisas trocam-se a partir do fogo e o fogo a partir de todas as coisas, como do ouro as mercadorias e das mercadorias o ouro. O fogo, então, que se confunde com a fumaça. O fogo que, portanto, condensa nele, dia e noite, guerra e paz, saciedade e fome. O fogo que Nietzsche, lendo Heráclito, aproximaria da ideia de uma constante circularidade do vir a ser, ou seja, do devir. E, portanto, de sua filosofia dionisíaca no chamado terceiro período do pensamento nietzschiano, quando o filósofo alemão revê as forças dionisíacas, não mais como um polo oposto às forças apolíneas, como ele colocava no Nascimento da Tragédia, mas sim como um Dionísio além do homem, né, para citar Zaratustra. Um Deus da forma e simultaneamente do delírio, do dia e da noite, da guerra e da paz, da saciedade e da fome. Um Deus, enfim, múltiplo em sua unidade. O fogo também como elemento em que tudo se faz presente, epítome do fluxo. O fluxo que ocorre para Heráclito na passagem de um contrário ao outro, do ouro às mercadorias e das mercadorias ao ouro. Para se aproximar do calor emanado por esse fogo heraclitiano, é necessário buscar como esse pensamento se funda a partir de uma diferença essencial que o Heráclito tem em relação aos outros pré-socráticos. No caso específico, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Porque para estes havia sempre uma busca, né, dessa unidade primordial, que na filosofia pré-socrática vai se chamar de arché, como aquilo que unidade primordial era essa que produzia toda a multiplicidade do mundo. Para Heráclito, essa arché, essa unidade primordial, neste caso, é o próprio fogo, porque ele é uma unidade múltipla. Ou seja, ele só existe em função de uma eterna luta de forças contrárias entre si que estão atuando, sempre em conjunto. Portanto, a unidade seria sempre multiplicidade para Heráclito. O que enlaça essas forças contrárias a um só tempo é o que Heráclito vai chamar de logos. Aquilo que fará possível a gente perceber as coisas. Ou seja, o logos não é somente a palavra, o discurso, a enunciação, que organiza essa multiplicidade, mas é também uma lei universal que rege a existência a partir de um copertencimento de forças contrárias. O logos é assim simultaneamente Apolo e Dionísio. Eis aí onde Nietzsche se sente tão bem acompanhado por esse pensamento de Heráclito. E não é à toa que no Esse Homo, quando Nietzsche vai fazer uma referência a Heráclito, ele busca uma imagem que, para mim, pelo menos, é muito próxima da imagem de estar perto de uma fogueira. E ele escreve assim: é no pensamento de Heráclito em cuja vizinhança sinto-me mais aquecido e bem disposto do que em qualquer outro lugar. Para conciliar a sua convicção de que as coisas que percebemos estão em constante mudança, ainda que o Logos organize essas coisas, Heráclito introduz a ideia de que é o fogo, e não outro elemento, como a água, o ar ou a terra, o princípio primordial que subjaz ao devir, ao eterno movimento do vir a ser, que acontece nesse fluxo. Leia-se, é justamente o Heráclito, em um dos aforismos deles, ele vai trazer a imagem do arco e da lira, né? Esse instrumento em que existe uma tensão, que a gente não percebe, mas existe uma tensão de forças contrárias, e em função dessa tensão de forças contrárias, um som pode acontecer no arco entre o arco e a lira.
É justamente porque esse arco e a lira movem-se em direções opostas, ainda que aparentemente ambos estejam fixos e estáveis, que um som pode ser produzido. Nietzsche observa essa regularidade no jogo de contrários posto em cena. Esse eterno vir a ser seria ele mesmo, então, uma constância, uma medida, em que não se pode pensar numa dimensão sem o seu contrário divergente. Então, o que se retém um pouco nesse momento agora, essa ideia do fogo como elemento que condensa nele mesmo, esse movimento constante, sempre estável na instabilidade de suas chamas entre forças opostas. O fogo enquanto imagem que organiza contrários, uma unidade múltipla e uma multiplicidade única, elaborando esse jogo do devir. E aí eu vou fazer um salto no tempo de 2.400 anos, mais ou menos, que aí vou para Bachelard, que foi uma pessoa que trabalhou, com esses elementos, né, essenciais, os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar. E especificamente no caso do fogo, o Bachelard vai afirmar que é justamente ele que agrega forças opostas a todo momento. E ele escreve o seguinte: dentre todos os fenômenos, o fogo é realmente o único capaz de receber tão nitidamente 2 valorizações contrárias, o bem e o mal. Ele brilha no paraíso, abrasa o inferno. E aí na psicanálise do fogo, do Bachelard, ele vai falar de vários complexos que o fogo traz, e um desses complexos, que ele vai chamar de complexo de Empédocles, é a ideia do fogo como uma possibilidade de devaneio. Então, esse complexo de Empédocles, que se vê absorto e envolvido pela visão do Etna em chamas, no caso, é um paralelo também que ele cria com o trabalho de Freud, né, com a obra freudiana. Porque enquanto, para Freud, o estudo dos sonhos pode servir para restaurar a potência simbólica da experiência humana, para Bachelard, a ciência em si pode ela mesma também se investir de um estudo do devaneio para chegar às condições psicológicas, portanto subjetivas, que permitiram as primeiras descobertas objetivas da ciência. E o fogo, nesse caso, seria essa possibilidade do devaneio. Abre aspas para Bachelard: perto do fogo é preciso sentar-se, é preciso repousar sem dormir. É preciso aceitar o devaneio objetivamente específico. A pontuar que, de acordo com Bachelard, existem 3 setores distintos da consciência humana, né? Então, há a consciência objetiva da própria ciência, há o inconsciente do sonho e há a linguagem poética, que estabelece um setor que ele vai chamar de sobreconsciente, que opera em devaneio. E este acontece enquanto estamos despertos, porém absortos numa linguagem para além da ciência objetiva. O devaneio é, portanto, um espaço entre a racionalização e o transe, não sendo nenhum nem outro. Essa sobreconsciência poética se manifestaria originalmente na nossa relação com o fogo e na contemplação atenta que se faz diante dele. O fogo devir em Heráclito e o fogo devaneio em Bachelard carregam ambos a medida de um constante fluxo intuitivo, tanto do ser quanto da imaginação simbólica. Interessa aqui buscar no cinema brasileiro dos anos 2010 de que forma alguns gestos de se colocar diante do fogo ou próximo a ele acionam simultaneamente, primeiro, um devir que só acontece no tensionamento de 2 forças contraditórias e contrárias, ou seja, nesse caso aqui seriam as possibilidades ou impossibilidades de cura a partir desse compartilhamento de experiências. E 2, um devaneio primitivo sobre a própria condição de existir em meio a tantas adversidades, um estado de sobreconsciência poética que se alimenta das chamas, porque tudo ao redor e tudo dentro, no fim das contas, está queimando e está ardendo. A partir de 2 sequências cinematográficas já descritas aqui, e tomando essa centralidade do fogo em ambientes noturnos e urbanos, em que a iminência da violência está dada não apenas pelaquilo que se fala em cena, mas sobretudo pelo tensionamento entre os corpos em cena, a afecção concentrada nos rostos, né, de quem está sendo filmado e o ambiente que eles ocupam, busca-se aqui fazer operar um conjunto de outras sequências de filmes brasileiros contemporâneos. Sequências que, reunidas no mesmo espaço, carregam o que eu vou chamar de um bloco de sensações, ou, para usar a metodologia iconológica warburgiana, que para mim é muito cara, convocam um campo vibracional que dão a ver a sobrevivência de um pathos. E aí eu vou para essas outras sequências que estão aqui nessa imagem, e aí eu estava lembrando da tua apresentação, Patrícia, porque uma das sequências está em Era Uma Vez Brasília, que é um filme que utiliza muito arquivos de áudio.
E essa cena aqui, especificamente, ela acontece com o arquivo de áudio, né? Tem um primeiro pronunciamento de Michel Temer como presidente do país, após o golpe do Estado, e esse depoimento do Michel Temer, ele é interrompido por um disparo de um personagem, e aí é um enquadramento muito bem planejado nesse momento, porque são 4 pessoas em cena e os corpos dessas 4 pessoas estão inteiros em quadros, há uma integridade desses corpos na cena. E todos eles observam, praticamente sem se moverem, durante 3 minutos e meio, que é o tempo que a cena tem, que a sequência tem, o fogo e a fumaça tomarem conta completamente desse espaço. Esse fogo ele vai se ampliando cada vez mais. Há um gesto de certa contemplação desiludida diante das coisas, que perpassa toda a história de Era Uma Vez Brasília. Mas aqui, quando não somos capazes mais de ver o rosto de quem está olhando, o filme nos coloca na mesma posição dos personagens. Somos obrigados a fixar nossa atenção nesse fogo e a passar um tempo sendo tomados por ele, igualmente imóveis em nossas posições de espectadores. No caso de Baixo Centro, do Everton Belico e do Samuel Marota, que é essa imagem daqui, a fogueira que surge no filme ela não toma muito tempo em cena, mas ela é um elemento cênico fundamental para a construção de um dos personagens do filme, que se chama Jamba, que é um fotógrafo interpretado pelo Marcelo Souza e Silva. Jamba vem caminhando pela rua quando ele encontra um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma fogueira, e ele cruza essa cena da fogueira, e aí ele se isola atrás de uma janela, que ele está sendo filmado atrás dessa janela. A gente escuta o som, o desenho de som está colocando sempre o som da fogueira na cena. E aí a gente observa o Jamba acender um cigarro com muita calma. E aí, quando ele acende o cigarro, vem essa fumaça do cigarro que meio que toma ele completamente. E expande, né, esse corpo e se torna uma imagem diretamente relacionada à própria fumaça da fogueira que tinha acabado de passar em cena. Então, os contornos nunca domados do fogo e da fumaça também são os contornos imprecisos nessa imagem espectral do Jamba, né, que também é ele queimando por dentro. Já no caso de Rio Corrente, que é um filme de 2003, do Paulo Sacramento, o fogo é de fato o elemento que, assim como o Logos de Heráclito, ele reúne e organiza todas as forças opostas que parecem estar sempre no limiar, no limite do tensionamento. A imagem do fogo em si surge em vários momentos chaves do filme. Quando o personagem de Carlos, o Lee Taylor, imagina por um momento estar segurando um coquetel molotov nas mãos, quando na verdade ele estava segurando uma garrafa d'água. Tem um menino no filme que ele é conhecido apenas como Exu, que é o Vinícius dos Anjos, o ator. Tem um momento dele, do menino, entrando num lugar em que tem uma imagem de arquivo também sendo exibida, que é a imagem do famoso incêndio do edifício Joelma, em 1974. Tem um momento em que o mesmo Carlos, no momento de imaginação do filme, são vários momentos de imaginação que o filme traz, ele tem a sua cabeça transformada numa bola de fogo, e finalmente quando Exu, no desfecho do filme, está ao lado de Carlos em uma ponte, na Marginal Tietê, e ele joga um dente de leite sobre esse rio. No contato entre o dente e a água, se acende um fogo sobre esse rio. Então vê-se o rosto desse menino sendo iluminado por essas chamas que se acendem no Tietê, e os olhos dele estão mirando para o rio, e tem uma hora que o olhar dele se levanta e mira o horizonte. E aí nesse momento a câmera se abre para essa imagem aqui, que é a imagem final, é o desfecho do filme, da Marginal Tietê inteira sendo tomada por esse fogo, né? Uma vez dispostas juntas, será possível que essas sequências ativem um estado simultaneamente de reflexão sobre o devir e o devaneio? Leia-se, esses personagens não estariam todos eles dando a ver o imperceptível estiramento de forças contrárias entre o arco e a lira, justamente porque é uma violência que os circunda e dilata esse tensionamento? O devir acontecendo diante não apenas dos nossos olhos, mas diante dos olhos desses personagens em estado de sobreconsciência poética, sendo consumidos pelo devaneio diante do fogo que os consome por dentro, um que diz respeito especificamente aos desejos movidos por uma ideia de resposta, em alguns casos na forma de uma vingança, como é o caso de Era Uma Vez Brasília, ou de Rio Corrente, em que os personagens efetivamente tocam fogo nas coisas e contemplam as chamas que eles mesmos ativaram,
Em outros casos, essa resposta acontece na forma de um gesto de desacelerar também para poder respirar um pouco. Respirar para poder lembrar também das coisas. Esse respiro pode se dar na ação de acender um cigarro, como acontece em Baixo Centro, de escutar alguém a quem nunca se escuta, como acontece em 7 anos em maio, ou mesmo de cantar para espantar as dores de um passado tão presente como no desfecho da longa sequência de Tremont, onde Janaína / Daisy cantam uma música. E aí eu fico muito pensando que é preciso ressaltar que o que se segue é esse ritual ancestral de cantar frente a uma fogueira, que é uma questão de ritualidade aí nesse cantar diante da fogueira, não é, como se poderia esperar, uma operação teleológica rumo a um desfecho alentador. Não há tanto horizonte assim de esperanças nesses filmes de uma maneira geral. Depois da música que ela canta, a gente escuta o som desse fogo queimando que permanece em cena durante um tempo. E também tem esse respiro, né, de uma das personagens, ela dá um respiro, assim. A fogueira, que é vida e simultaneamente morte, amplifica a impossibilidade de respostas fáceis. Das lembranças compartilhadas diante dessas chamas em momentos de confissão, pessoal ou coletiva, verbal ou silenciosa, não se caminha para conclusões redentoras. O enquadramento mais fechado nos rostos de Cássia, em Tremont, e no de Rafael, em 7 anos em maio, revelam olhos marejados. São 2 personagens que terminam as cenas com os olhos cheios de lágrimas. O registro ficcional é absorvido por uma dor real. Há uma derrota latente. Há florestas reais e simbólicas sendo queimadas nesses filmes.